E aí a última doença multifatorial que eu queria falar para vocês hoje é sobre doença arterial coronariana, se é possível fazer um diagnóstico genético. E aí vai ter uma aula só de diagnóstico, tá? Isso aqui é só um princípio, vocês também têm isso no livro. Então, o que é a doença arterial coronariana? É a formação dessas estruturas, né, que a gente chama genericamente de aterosclerose, em que você tem uma alteração inflamatória nos vasos, e essa alteração ela pode promover uma redução da luz, inclusive com acúmulo de gordura naquela região. Existem vários fatores que influenciam a aterosclerose, a formação dessas estruturas vasculares. A dislipidemia é uma das principais, ou seja, um excesso de colesterol e triglicéridos circulantes. A própria hiperglicemia também foi associada a isso. E essas vias inflamatórias ali influenciando na formação dessa estrutura dos vasos, que vai enrijecendo os vasos e diminuindo a sua luz, né? Ou seja, sua capacidade de fluxo de sangue. E aí existem outros fatores que influenciam, né? Por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, o próprio sexo e a idade. Muito bem, como é que a gente pode, então, o estilo de vida, de uma forma geral, como é que a gente pode estudar a doença arterial coronariana? Então, como eu falei para vocês, lá na primeira aula, a gente fala aqui sobre um contínuo entre doenças mendelianas, né, monogênicas, e doenças poligênicas. Então, o componente poligênico faz parte desse componente multifatorial, né, aquela combinação lá das variantes de baixo efeito. Olha que interessante. Então, a gente sabe que, muito provavelmente, a doença arterial coronariana ela se encontra mais nessa ponta daqui, porque você tem uma prevalência muito grande na população e você tem uma forma pouco previsível de estudar essa ocorrência desse fenótipo. Mas existem famílias que são afetadas por hipercolesterolemia. Tá? Então, existem genes que já foram associados a formas monogênicas, ou praticamente monogênicas, de dislipidemias, que, por sua vez, nessas formas, você encontra uma frequência muito aumentada de doença coronariana. Tá? E aí, quais são esses genes? Então, você tem o gene que codifica o próprio ApoB, que é uma proteína que é um ligante do LDL, que é o Low Density Lipoprotein, que é o colesterol ruim. Né? Então, variantes no ApoB podem mudar a forma como ele se liga no colesterol e, portanto, mudam o risco inato, inerente ali da pessoa formar essas placas de aterosclerose. Um outro gene que é muito importante é o próprio receptor do LDL. Tá? Então, você tem aqui na superfície das células um receptor que vai ligar com essas partículas. Você também tem o LDL-R-AP1, que ele media, né, que ele intervém aqui nessa formação dessas estruturas de membrana, né, de invaginação da membrana, que vai ajudar a fazer a endocitose das partículas de LDL. E você tem, por fim, um gene chamado PCSK9, que é uma descoberta mais recente, super interessante, que é um gene que ajuda na degradação dos receptores de LDL. Muito bem. O que acontece se você tem mutações nesses 4 genes? Você tem uma alteração desse metabolismo, de fato, do LDL na internalização das células e na formação dessas placas ateroscleróticas. O PCSK9, por exemplo, se você tem ele muito ativo, você vai ter menos receptor de LDL. Se você tem menos receptor de LDL, você tem mais LDL circulante e mais acúmulo. Então, olha que interessante. Descobriram que as pessoas que têm uma mutação do tipo loss of function, perda de função, ou seja, um códon de parada, um stop códon prematuro,
na posição 142 ou na posição 679, elas têm menos, LDL do que as pessoas que não têm essa mutação. Por quê? Se você tem uma enzima que degrada receptor parcialmente inativada por uma mutação, né, de perda de função, você tem naturalmente mais receptores nas células, né, porque eles não são degradados, então eles ficam lá. Se você tem mais receptores, você tem mais internalização do LDL, e aí você tem menos doença arterial coronariana. Então, quem tem a mutação de perda de função nesse gene tem uma frequência muito menor de doença coronariana. Bem interessante, né? Logo, o que a gente imagina? Mutações de perda de função nesse gene, elas têm um problema de hipocolesterolemia, né? E às vezes isso é um problema também. Então, a hipocolesterolemia, ela é boa de uma forma geral na nossa sociedade, em que a gente tem uma dieta rica em açúcar e gordura, mas ela pode ser ruim em outras populações. E aí a gente observa que essas mutações elas são mais frequentes em indivíduos de origem africana. Tá? Então, o Brasil tem uma certa frequência dessas alterações e a gente consegue medir isso nos bancos de dados. Eu vou falar mais isso sobre isso na aula de diagnóstico. Mas é muito interessante. Aí o que aconteceu? Ao descobrirem essas famílias que são portadoras dessa mutação de perda de função nesse gene, esse gene passou a ser não só um ótimo preditor de risco aumentado ou diminuído de doença arterial coronariana, como também um alvo terapêutico. Então, algumas farmacêuticas começaram a considerar esse gene um alvo terapêutico. Tá? E isso acontece mais ou menos com câncer também. Então, com várias doenças, na verdade. Você tem doenças muito mais frequentes, aqui é a frequência do alelo, variantes muito mais frequentes de baixa penetrância, mas você tem também variantes mais raras de penetrância moderada ou alta. Tá? Então, a gente fala em câncer hereditário, aquele câncer, por exemplo, que a Angelina Jolie diagnosticou na família dela, né? Ela perdeu a mãe muito cedo, perdeu a avó muito cedo, perdeu uma tia muito cedo, e ela identificou a mutação nela também, e ela tomou a decisão porque ela tinha um risco aumentado de ter um câncer de mama, e ela fez aquela profilaxia, aquela mastectomia profilática. Mas ela representa um pequeno conjunto das pessoas que têm câncer. A maioria é que nem a questão do Alzheimer, elas têm uma sorte ou azar de ter uma combinação de maior risco. Soma-se a isso ali mutações somáticas, né? A gente falou bastante sobre isso na outra aula. Então, é aquela velha ideia que eu falei na outra aula, que a penetrância ela tem a ver com o tamanho do efeito. Então, você tem variantes raras de alta penetrância jogando ali para os extremos, né? No caso de altura, que eu estou jogando para muito alto ou muito baixo, muito mais do que a média normal e a variação normal. E para câncer e para Alzheimer isso também serve. Você tem fenótipos extremos mais graves de um lado e do outro. Tá? Então, doenças mendelianas, por isso eu estou justificando agora aquela fala que eu disse na primeira aula, que doenças mendelianas são um caso especial de doenças multifatoriais nas quais alguns genes, poucos genes, com um efeito muito grande, uma penetrância muito grande, acabam manifestando as doenças. Então, as doenças mendelianas têm variantes muito raras, de alta penetrância, enquanto que as doenças multifatoriais estão mais ou menos por aqui, em que a variante sozinha ela tem uma penetrância muito baixa, ela tem um efeito muito pequeno, mas ela é muito comum. Tá bem? E aí aqui é só uma divisão sobre o risco de câncer de mama, vocês podem ler isso com calma, mas é falando que poucas pessoas aqui têm um risco absoluto muito maior por conta de mutações raras aqui em BRCA1 e 2, que é o caso da Angelina Jolie, ou elas têm o azar de ter um risco poligênico muito aumentado ali, ou seja, uma combinação muito aumentada de variantes de risco naquele conjunto. E por que isso é importante? Porque aos poucos, e aí vocês vão ver muito essa mudança na vida profissional de vocês, a gente começa a
conseguir quantificar esse risco poligênico. Vocês viram que eu falei um monte de tabelas, de dados empíricos. Agora a gente tem uma capacidade de sequenciamento muito mais barato e você consegue ver muito mais pessoas, e com isso a gente consegue começar a quantificar o risco poligênico. E aí isso é muito interessante. Esse trabalho é de 2018, tá? 2018, pouquíssimo tempo atrás, você começa a identificar risco poligênico com equivalência a mutações monogênicas. Então, você tem aqui uma distribuição da população para a doença coronariana em que você tem pessoas que não têm nenhuma mutação específica sozinha, elas têm uma combinação que as coloca em maior risco. E aí você tem como dividir a população em subconjuntos de pessoas com maior risco. Nesse caso, a média populacional de risco de doença coronariana é 3%, 3 a 4%, mas você tem alguns indivíduos aqui com risco poligênico que chega a 14% de prevalência. Isso é o ideal? Não. Né? A gente não... Dizer 14% significa que tem 86% das pessoas desse grupo não têm doença coronariana. Mas isso é um primeiro passo. Somente em 2018, 2019, 20, 21, até 2025, 26, a gente vai estudar essas doenças poligênicas e conseguir mais ou menos determinar esses perfis de risco. E ao longo dos anos isso vai ser algo muito mais comum. Então, o seu paciente vai chegar lá com um laudo dizendo: eu tenho um risco poligênico elevado para a doença coronariana, qual que é a tomada de decisão? Cardiologista com muito mais frequência do que os outros precisam. E isso é importante porque empresas como a 23andMe começaram a vender esses riscos, esses estudos de risco diretamente para a população, sem passar por um atendimento médico, um atendimento clínico apropriado. Então, a gente tem aqui uma mudança de paradigma. Antigamente, as doenças genéticas eram algo muito mais restritas a determinados grupos de especialidades médicas, grupos que estudavam doenças mais raras. A gente agora começa a caminhar para um diagnóstico, um prognóstico, né, um teste preditivo para tentar dar o risco populacional. E isso é algo muito importante para o brasileiro, porque o brasileiro tem uma história demográfica muito diferente, então, por enquanto, a gente não consegue estudar com o mesmo tipo de precisão as doenças aqui, porque o brasileiro tem uma história demográfica de miscigenação. A gente é uma belíssima mistura de nativos americanos, africanos e europeus, que fazem com que nossa combinação de variantes comuns seja bem diferente. Isso é algo que vocês vão ver melhor na aula de genética de populações. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina a aula de multifatorial. Eu vou parar de gravar aqui